Olá, olá, boa tarde a quem já está aqui com a gente para a nossa live. Bem-vindos. Mais uma live aqui no canal do Instagram da Ultragás. Bem-vindos. Olha só quanta gente entrando, muito bom. Ultragás tem feito aqui nesse canal uma série de lives para falar sobre o impacto da pandemia. Boa tarde, Adriano. Sobre o impacto da pandemia do coronavírus em diversos setores. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre bares e restaurantes e sobre esse formato, esses sistemas de delivery e takeaway como alternativa. Nosso convidado deve estar entrando já já, o Célio Salles. Boa tarde, Leandro, tudo bom? Vamos aguardar aqui. Ele vai entrar pelo perfil da Brasel. Deixa eu convidá-lo. Deve estar entrando. Olá, Célio! Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito, que honra estar aqui. Obrigada, a honra é nossa. Queria agradecer você pela participação e a audiência toda que está nos prestigiando aí, entrou pontualmente junto com a gente. Queria me apresentar para a gente começar. Eu sou Lia Budi, jornalista, editora do projeto Ultragás Empresas. Em nome da Ultragás, queria agradecer a presença de todo mundo que está chegando. Venham chegando, sempre é tempo. Depois a live vai ficar guardada também. A Ultragás tem feito uma série de lives, eu estava falando no começo, para discutir o impacto da pandemia do coronavírus nos diversos segmentos. Então, a gente já fez uma live sobre o segmento de cafés especiais, uma para esse setor de cervejarias artesanais, e hoje é o dia da gente mergulhar nesse mundo de bares e restaurantes. Então, queria te agradecer por estar aqui com a gente. O Célio já vai se apresentar melhor, mas eu já antecipo um pouquinho. Ele é membro do Conselho de Administração Nacional da Brasel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, e ele faz parte também de um comitê da Brasel, que eu achei muito interessante isso, sério, depois você conta um pouquinho. Um comitê permanente para discutir a questão especificamente do delivery. Acho super interessante, depois eu queria saber se esse é um comitê só da crise ou se ele já existia. E ele também é empresário do varejo de alimentos desde de 92 e está falando com a gente lá direto de Florianópolis. Obrigada, Célio. É um prazer ter você aqui com a gente. Queria deixar o espaço para você se apresentar. Olha, obrigado pelo convite, né? Uma honra, uma satisfação. A troca de experiência, de informação e poder ajudar todos que aqui estão assistindo e que nos acompanharem a entender melhor e aproveitar melhor as oportunidades que surgem mesmo num ambiente tão adverso, né? Com certeza. Primeiramente, falando quem eu sou, né? Eu sou empresário, também sou operador de fast food. Eu sou franqueado do Bob's em Florianópolis há 28 anos. E nesse período, operei delivery desde a moda antiga, né? Telefone lá, daquele jeito, que a gente tinha que divulgar o número, fazer os clientes decorarem. E fomos evoluindo, e a rede também, ao longo do tempo. Mas hoje, a minha visão aqui, além de compartilhar a minha experiência, é também trazer o entendimento da Abrasel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, sobre a situação e o delivery e o que tem em volta disso, né? A sua colocação foi muito boa. De fato, o Comitê de Delivery da Abrasel já existe há 2 anos. A Abrasel já estava observando as transformações no que se refere aos serviços de entrega e como isso ia gerar oportunidades e também desafios. Então, já temos um comitê dedicado a isso há anos, de empresários do Brasil inteiro. Procuramos nos manter muito bem informados e também manter relacionamento com os aplicativos para tentar manter em equilíbrio o mercado, que é tão difícil, considerando que pequenas empresas, em alguns casos, se relacionam com grandes estruturas, né? E como lidar com isso é sempre muito difícil. Então, essa é parte da nossa conversa também. Né? O que a Brasel faz, como pode ajudar, como ela nos representa, né? E ela está muito atuante. Comitê provisório é o comitê de crise mesmo, né? Então, nesse momento, existe todo um esforço especial
para dar suporte aos bares e restaurantes de todo o Brasil. Mas deixo por ti a sequência da conversa aqui. Vamos ter Claro. um papo bem divertido aqui, bem Mas agradável. que bom que vocês já estão nisso há 2 anos pensando delivery. Certamente isso já foi um avanço agora para quando a crise chegou, né? Porque bares e restaurantes têm sido um setor super afetado com a crise. Já tem uma retomada gradual em muitos lugares. Eu estou falando de São Paulo, e em São Paulo a gente não teve abertura ainda. Estão falando que vai ser semana que vem, dia 6, na segunda, daqui uma semana. E vamos ver, Olha, mas enfim. uma das coisas que acho que a conversa sempre pode permear com dicas e recados, né? Primeiro, não dá para planejar mais nada, né? São Paulo, os operadores estão tentando saber o dia para poder se organizar. Não pode, a abertura não se dá de uma hora para outra. Ela exige providências, né? Uhum. E aqui em Florianópolis, onde estou, a minha base, semana passada fomos pegos de surpresa com o decreto de fechamento que não estava no radar de ninguém. Então, muito difícil. A gente tem que ter muita adaptação, muita velocidade, né? Exatamente. Obviamente que para ter boa tomada de decisão em cenário incerto, quanto mais informação, melhor. E é isso que a gente vai fazer aqui, né? Eu acho importante a gente abrir esse canal, porque a gente quer que que esse bate-papo seja assim, o mais útil e prático para os empresários, donos de restaurante, bares que estão nos acompanhando. A ideia da Ultragaz com essas conversas, essas lives e webinars que a gente está fazendo é sempre essa. Então vamos mergulhar no nosso assunto. Queria começar falando que você contasse um pouquinho assim, conceitual, a diferença então, no que consiste o delivery, no que consiste o takeaway, que tem gente que conhece também como take-out, ou drive-thru, ou to-go, e as vantagens e desvantagens de cada um, por favor. Aí eu queria só fazer um lembrete, a audiência está convidada a participar a qualquer momento e a gente vai inserindo os comentários e perguntas ao longo da conversa. Bom, primeiro, ampliando ainda um pouco mais que a tua pergunta, o que é o contexto do delivery? Primeiro, o delivery em si, a palavra delivery, que significa entrega, né? É uma língua estrangeira que se adaptou bem à cultura brasileira. Então, as pessoas hoje têm intimidade em falar delivery, né? O delivery, a moda antiga, era o sistema em que alguém ligava para o estabelecimento e pedia uma entrega. E naquela época, os estabelecimentos tinham seus próprios entregadores. Em geral, motoqueiros dedicados, contratados ou terceirizados, que ficavam à disposição o tempo inteiro. Tá. Isso funcionou durante muitos anos, mas parte da complexidade é que os momentos de pico de pedidos para entrega são bem típicos. Sexta-feiras à noite, sábados à noite, dia de jogo de futebol, e nunca se tem a quantidade suficiente de entregadores para atender aquela demanda. Então, os restaurantes tinham que ficar manobrando com os gargalos da capacidade de entrega. O telefone tocando, os clientes pedindo e não tendo condição de entrega e os tempos de entrega muito longos. E isso foi assim durante muito tempo, até que começou anos atrás a surgir vendas online. E o grande novidade, que aí sim é de 3 anos para cá, foram os aplicativos que não só traziam o atendimento ao cliente através de sites que existem há muito tempo, marketplaces passaram a existir. Marketplace é quando você está inserido num ambiente que tem vários concorrentes. Hoje, quando qualquer um de nós está num aplicativo, ele tem dezenas de outros ao lado, né? Sempre me assusta pensar que aqui, na minha casa onde estou agora, tem 300 opções de hambúrguer para o cliente, se ele quiser. Incrível. Então, o mundo da concorrência no delivery é tão ou mais agressivo do que o mundo real lá fora. Então, esse aspecto do delivery e do marketplace já vinha se consolidando. O fato novo foi quando surgiram os aplicativos com entregadores que eles chamam nuvem. Entregador nuvem é aquele cidadão que tu não sabe o nome, não conhece. Quando cai um pedido, daqui a pouco aparece o entregador lá sincronizado, ele dá um número, tu entrega o pacote para ele, ele vai, está tudo resolvido. É um sonho, né? Do ponto de vista da operação, quando funciona bem, porque o estabelecimento não precisa se preocupar em capturar o cliente, em ficar anotando nada e nem em ficar controlando a entrega. Ele apenas se concentra no preparo e na embalagem. Isso é muito bom. Ele realmente a essência do negócio. Ele não tem o problema que você comentou dele ter que contratar um entregador que ficava com períodos de ociosidade e períodos de gargalo, né?
Exato. Eu lembro que os meus entregadores tinham 80% de ociosidade. Só trabalhavam 20% do tempo. Ficavam lá sentados, esperando um pedido e tal. E nos horários que de fato saíam pedidos, né, os entregadores eram insuficientes. Bom, a questão então avançou e o delivery já vinha crescendo. As pessoas perguntam muito sobre a explosão do delivery agora, durante o período das quarentenas e a pandemia, né? Mas, se o delivery cresceu, o que parece mais novo e mais inusitado são outras duas serviços parecidos com o delivery, que são comuns no exterior e no Brasil eram menos comuns. Elas se inserem no conjunto da atividade de fornecimento de alimento preparado que não é consumido dentro do estabelecimento. Tá. A palavra em inglês, uma delas é o off-premise, que significa fora das minhas instalações. Isso engloba várias coisas. Antigamente chamava-se rotisserie, aquele ato de ir buscar uma comida, embalar e levar para casa, né? Uhum. Depois, o serviço de chamada instantâneo. Eu ligo ou peço por um aplicativo, tendo uma expectativa de atendimento em meia hora. Existem outras variações, como, por exemplo, a reserva de um pedido para um horário mais adiante, ou a encomenda de um serviço especial para um evento, para a quantidade maior de pessoas. Tá. Que se aproxima, por exemplo, do catering, que é o evento mesmo, a festa, né? A encomenda. Agora, o advento mesmo agora que explodiu é tudo aquilo que se refere a encomendar um pedido previamente para eu ir lá buscar, certo? Dentro desse tem uma pequena variação que não é muito importante, que é o drive-thru. Aqueles serviços do Bob's, McDonald's das redes. Eu digo que não é importante, claro, é importante para quem tem, mas aquilo é muito sofisticado, muito difícil de implantar, não é algo que se possa fazer de improviso. Por isso, a variação do drive-thru, que é o drive-in, ou o serviço de encomenda com retirada no local, de várias formas, é o que tem crescido muito. Basicamente, um cliente quer um produto que, por algum motivo, ele prefere ir buscar, porque ele é delicado, exige um transporte mais cuidadoso, ou porque a entrega, o destino dele é distante, ou porque ele já está a caminho, ele avisa que quer uma coisa, compra previamente, e quando ele sincroniza a chegada dele, para que o estabelecimento, naquele momento, tenha o produto pronto para entregar na mão dele. Ou numa janela, ou num balcão, ou, no extremo dos casos agora, da legislação de quarentena, o takeaway significa nem sair do carro, né? O cara para na frente ali, vem o cidadão, entrega na janelinha, com muita comodidade para o cliente, né? Então, estes serviços de pré-compra, com sincronização de retirada, podendo ser num balcão, janela, carro, como quer que seja, tem se expandido tanto que muitos shoppings estão operando também para o conjunto das lojas, né? Exatamente. Tem sido normal os shoppings fazerem o chamado drive-thru de delivery de tudo, onde o consumidor compra por WhatsApp ou outro meio e combina o horário de pegar. No estacionamento. O shopping sempre indica vagas ou alguma base para fazer a retirada. Então, esse conjunto de consumo do alimento fora do estabelecimento é o que vem crescendo muito. E ele gera uma série de oportunidades que já posso dizer que não se restringirão a este período de crise e de quarentena. Certamente é um conforto que os clientes vão querer manter. Certamente, E aí isso muda tudo daqui para frente também. Deixa de ser uma questão para tratar só durante a crise e sim faz parte do normal daqui para frente, né? Porque essa comodidade, essa mudança no hábito de consumo vai seguir, né? Então, tem certas descobertas que se tornam duradouras, né? Muitas vezes temos resistência a adotar certas práticas, a usar certos recursos tecnológicos e outros. E uma vez que a gente quebra a barreira, a gente aprende, gosta e fica para sempre, né? Exato. Então, né? Hoje, nossos pais, nossos avós, alguns desses que tinham dificuldade já estão passando a ter mais naturalidade. E o próprio pedido do delivery, ele vai se incorporando aos hábitos e os aplicativos mais ainda. E especificamente, a possibilidade de encomendar, ninguém quer abrir mão. Né? Muitas vezes a gente ia até o estabelecimento, tinha que entrar numa fila para fazer um pedido, para pagar, para esperar ficar pronto. Para que se eu posso pedir antes? Esse conforto, ele é duradouro. Sim. Aqui a gente até teve um comentário reforçando o que você está dizendo, do J. Fumio, Grab and Go, novo conceito de serviço em desenvolvimento no Brasil. De fato, não era o Grab and Go, utilizado aqui.
não vale a pena a gente se ater muito às palavras em inglês, mas o grab and go, em geral, se refere a pegar alguma coisa que já está pronta. Exato. Né? Mas Ah, sim, existem sim. Sem operações você nos ter que Estados pedir. Unidos, existem operações nos Estados Unidos em que eles preparam os alimentos, especialmente quando eles não são quentes ou gelados, e deixam em prateleiras que não tem ninguém controlando. O cliente compra previamente, só está lá um pacote com o nome dele, ele vai lá, pega e vai embora. Uma famosa rede desse tipo chama-se Panera Bread, que são sanduíches tipo subs, aqueles sanduíches frios. Não tem ninguém controlando. A pessoa chega lá, pega seu pacotinho e vai embora. É meio estranho É para uma, nós aqui é uma imaginar evolução, isso, hein? mas isso faz muito sentido. É muito prático e muito eficiente, né? Então, grab and É. go, take away, take out, viagem, to go, drive-in, drive-thru. A sopa de letrinhas e palavras estrangeiras não importa. O que importa é o É. seguinte: o cliente quer comodidade e conforto. Neste momento, ele precisa de serviços especiais, mas pode ser que ele goste e se torne permanente. E não só ele quer, como também para o empresário é uma nova forma, para quem ainda não aderiu, é uma outra fonte de renda para ele somar a queda que ele. Enfim, lógico, com salões fechados, a queda foi total, zero, né, de faturamento no salão, mas mesmo agora com a retomada, a expectativa é de que seja gradual a ocupação dos O salões fato é o de seguinte, novo. sem dúvida, são oportunidades que devem ser agora planejadas de forma mais estruturada, porque a maior parte dos restaurantes que não fazia delivery ou atendimento antes da pandemia entrou de forma abrupta e desesperada. Quando ele ligou para os aplicativos de delivery, ele não perguntou assim, vamos negociar a taxa. Ele nem perguntou, ele entrou pagando. Agora, à medida que isso no Brasil está uma loucura, né? Cada estado, cada cidade tem gente entrando e saindo da quarentena, né? Mas mesmo assim, à medida que as coisas se estabilizarem, aí cabe reavaliar todo o pacote, todo o conjunto, para que ele se torne sustentável e suportável. Isso. Porque, de fato, as contas têm que ser feitas, né? O delivery é inevitável, é uma grande oportunidade, mas não é óbvio, não é lucro certo, né? Tem que fazer conta. Uhum. Eu queria te perguntar, inclusive, se eles funcionam bem de forma geral ou tem perfis de restaurantes que não faz muito sentido aderir ao delivery ou takeaway, qualquer que seja deles, Sim. pensando na sustentabilidade do Existem negócio. situações melhores e piores. E, basicamente, duas situações são mais restritivas, né? Imagine que modelos de restaurante que se aproximam de bar, ou seja, que a confraternização, que a experiência, que o ambiente é crucial, ele não consegue entregar a experiência. Embora nós já estejamos vendo pizzarias que mandam a playlist e restaurantes que dizem como criar a atmosfera. Eu mando apagar a Jura? luz, dá o clima, né? Cria o clima do meu restaurante. Bota essa música. Tem uma pizzaria que cada vez manda uma playlist diferente. Hoje a música é para comer essa pizza, ou hoje o dia é tal. Então, tentar reproduzir a experiência na casa das pessoas é um esforço válido, mas é pouco se aproxima pouco da realidade. Uhum. Então, esta é uma restrição. Segundo, comidas muito sofisticadas e delicadas, cujo preparo e apresentação e o conjunto de temperaturas é muito sensível, elas são pouco próprias para o delivery. Por isso, os grandes chefes, todos que se ofereceram para delivery, eles refizeram talvez o cardápio. São pratos diferentes, são pratos que aí sim, quais são as variáveis de um cardápio para delivery? Primeiro, ele tem que ser um produto adequado ao transporte. Ele tem que ser embalável. Né? Um prato que possa ser posto numa caixinha, um teppanyaki japonês, é perfeito. Ele não perde nada ao longo do transporte, porque ele está ali fechado e o vapor o conserva adequadamente. Né? Agora, frituras em geral já não funcionam. Exato. Batata frita, dou sempre o exemplo do Outback, que não entrega aquela batata famosa, a cebola deles famosa, porque a crocância dela é essencial e ela perde a crocância ao longo do transporte, por isso não é algo apto ao delivery. Então, produtos que as embalagens propiciem uma acomodação correta, que não desmanche o produto, produtos que a
crocância e as outras características deles não se percam completamente, né? Alguns o cliente absorve, e também me vem sempre à mente uma pizzaria que me perguntou uma vez dizendo que ele tinha um tipo de pizza que era muito crocante, um alto padrão de qualidade, e ele não queria entregar porque sabia que na casa das pessoas não chegaria igual. E Tá. ficava preocupado que o cliente ficasse frustrado. Aí entra uma variável seguinte: o cliente, quando pede, se ele tem algum nível de experiência em delivery, ele sabe que o produto que chega em casa não é o produto que saiu de lá. Uhum. Né? Ele tem uma margem de tolerância, tanto que tem pessoas que se acostumam com um produto que chega em casa e estranham na matriz. Por exemplo, aquela pizza, que tem gente que gosta dela, que já esfriou um pouquinho, tem gente que come a pizza no café da manhã do dia seguinte, né? Aquilo não é a pizza original, mas também é um bom produto. A questão Uhum. é que ele deixe claro para o cliente o qual a margem de perda no transporte ou como tratar quando chega. Então, boas pizzarias hoje, às vezes tem uma dica: olha, pega essa pizza e reaqueça desta forma. Tem uma que é botar numa frigideira com uma tampinha em cima, quando ela tem massa crocante, e assim vai. Pode ser dado opções também para a pessoa tratar o produto em casa, inclusive, parte da nossa conversa, envolve pratos para finalizar em casa. Mas antes de falar sobre isso, voltando ao que é um ambiente, um tipo de negócio adaptável ao delivery, eu já disse, produtos aptos a serem embalados, produtos que se conservam bem, cuja temperatura se mantém bem. E, para isso, é importante que o restaurante tenha o seguinte em mente: na hora que ele entra em delivery, ainda mais em situação dessa absolutamente anormal, ele não tem que ter um compromisso em espelhar o restaurante dele no delivery. Tá. Ele pode ter total liberdade para fazer um segundo tipo de cardápio. Porque o cliente, o dono do estabelecimento tem que botar também como critério o produto ter margens adequadas para pagar os custos de entrega dos aplicativos e embalagens, que às vezes são caras, e também aqueles produtos que ele acha que chegam bem para o cliente. O cliente vai Perfeito. entender. Quando um estabelecimento tem dúvida sobre a adaptação desse cardápio se tornar algo muito distante da sua essência, existem também opções para isso. A primeira é colocar uma sobrenome, né? Então, às vezes tem assim, pizza e pizza express. Significa que Entendi. aquele pizza express é um serviço especial, um cardápio especial, não é igual. Ou quando um restaurante também tem muita preocupação e envolve também questão de posicionamento de preço, mais barato ou mais caro, ou cardápio muito enxuto ou muito diferente, a pessoa pode fazer uma coisa também chamada submarca, que é um Ah, eu ia nome te novo perguntar sobre isso. É. baseado na mesma cozinha. Tá. Que são é o que se chama no mercado de marcas secundárias, é isso? Como queira, né? Mas dando o exemplo para ficar absolutamente claro, o amigo meu tem aqui uma casa de massas e Tá. ele é consumidor de alto poder aquisitivo. Ele faz um bom volume de entregas e ele sabe que existe a oportunidade de vender massas a preço mais em conta, para Tá. consumo mais regular, consumo individual, porque as massas que ele entrega são para consumo de 2, 3 pessoas. E ele fica preocupado se, ao introduzir uma massa de preço baixo, de consumo individual, não vai disputar com a posição que ele tem lá em cima. Tá. Uma hipótese que ele tem é criar uma marca parecida que saia do mesmo estabelecimento. Então, se ele se chama macarronada, o outro ele pode falar macarrão a jato, né? Tá. E aí, E aquilo ali, ele. ele monta um cardápio, lembrando que os aplicativos permitem diversas submarcas para um mesmo endereço, um mesmo CNPJ. Ah, Significa, a pessoa tem uma perfeito. cozinha, ela prepara cardápios diferentes e, conforme o pedido do cliente, ela prepara. Para a cozinha em si, muda muito pouco, a gente tem que ter um sisteminha ali para controlar isso, mas permite a pessoa fazer diversas abordagens de preço, de porcionamento e mesmo de qualidade, de insumo mais sofisticado ou menos, numa mesma base. Então, a mesma Também, equipe, mesma cozinha, mesma infraestrutura, para ele não é um custo adicional. não. No extremo, existem até abordagens de cozinha diferente saindo do mesmo lugar. Também, exemplo. Exemplo real do Uber Eats, ele tem um relatório que eles fazem análise, que é quando, por exemplo, num determinado mercado, numa área geográfica, eles conseguem perceber quando os clientes procuram um produto e não encontram, ou quando
existe demanda maior do que oferta, ou seja, mais pessoas querendo consumir do que pessoas querendo ofertando, né? E aí o Uber, ele apresenta, em alguns casos, para alguns parceiros, mas ele tem essa capacidade. Dizer, olha, pessoal, você é um restaurante de sushi. Descobrimos que aqui no seu bairro tem um monte de gente querendo comer poke. Poke é um peixe cru à moda havaiana. Já teve moda, agora não é tanto. Mas no auge desse processo, essa plataforma recomendava aos clientes de sushi, que ele achasse bastante profissionais, para criarem uma submarca de poke. E saindo com os mesmos insumos do mesmo restaurante, mas com um preparo diferente, embalagem diferente, marca diferente, podiam abrir quase que o segundo restaurante com investimento mínimo. Cozinhas, então, equipadas com capacidade bastante genérica, podem ter diferentes abordagens. Numa mesma cozinha pode sair hambúrguer, pizza e pode sair pratos feitos, né? Então, essa criatividade, esse desapego, né, pela essência do negócio, que é motivo de orgulho para muitos de nós, nessa hora, pode ser aplicado, né? Excelente. Liberdade criativa. Isso que eu ia falar. É um momento de também ampliar os horizontes e criar dentro do que é mais próximo da sua vocação e do que o mercado está pedindo, né? É uma outra fonte de renda, né? E aí isso se deriva, né? Existe uma outra curiosidade sobre submarcas e cozinhas baseadas no mesmo CNPJ, que é teste de conceito. Então, um estabelecimento quer testar um prato. Ele bota no aplicativo, não bota na loja, só para ver o que acontece. Ou ele cria toda uma abordagem conceitual de produto e preço para verificar a receptividade. Por que delivery é bom para fazer esses testes? Porque o delivery, quando tu aprende a posicionar bem o produto, na forma como o cliente escolhe nos aplicativos, ele pode potencializar muito a venda, né? E aí eu posso explicar por isso, se tu quiser. Com certeza. Pergunta é, como é que o cliente escolhe quando entra no aplicativo? Como é que é o comportamento do cliente? Exato. Como ele navega no aplicativo? Isso que eu queria saber. Qual é a jornada dele? E assim, e outra pergunta-chave é, o cliente em casa, quando ele pede, é porque ele substituiu a ida ao restaurante? Nossos que estão participando aqui, o que vocês acham? Eu agora, né? Já estão aqui, já está final de tarde, daqui a pouco eu estou com fome. Será que eu penso assim, devo ir ao restaurante buscar ou fico em casa e peço? É assim que o cliente pensa? Na verdade, na maior parte dos casos, não. Na maior parte dos casos, o cliente decide primeiro se ele quer permanecer em casa. Se ele está em casa, entendeu? Então, eu estou em casa. Estou de pijama. Está frio lá fora. Eu quero ficar em casa. Sim, não quero sair. Então, ponto. Daí para frente é delivery. Ou, putz, hoje está um dia tão agradável, fiquei o dia todo preso, quero sair para tomar um chopp. Finge que pode, né? Estamos falando hipoteticamente. Conceitualmente. Então, a pessoa fala, quero sair, então não tem hipótese de delivery. Se eu quero me divertir, se eu quero ver gente, se eu quero sair do lugar que eu estou, da minha casa, que às vezes não é ampla, né? Quero tomar um pouco de ar, quero espairecer um pouco, aí é a decisão de sair. A decisão de sair ou ficar, ela precede a escolha do delivery, na maior parte dos casos, né? Porque se ele decide sair, ele não vai entrar no aplicativo. Não, aí eu quero sair. Ele pensa onde vou. Uhum. Se ele quer ficar em casa, ele começa a pensar, o que eu vou comer? Aí começa-se a jornada do cliente. A jornada do cliente é o seguinte, ele pode escolher, ele usa 4 ou 5 variáveis de escolha. Pode usar uma ou mais de uma. Por exemplo, quanto que ele está com fome ou com pressa? Se ele estiver com muita pressa ou muita fome, ele entra nos aplicativos ou pede para estabelecimentos próximos com a expectativa de atendimento rápido. Correto? Sim, já é um filtro, né? Então, aí tem abas nos aplicativos, ou, se for de vizinhança, ele já sabe como funciona. São aqueles que ele conhece. Uhum. Então, ele quer entregar rápido. Rápido para um cliente, 15, 20 minutos é ultra rápido, 30 é a expectativa, passou de 30, ele já diz que é 1 hora. Os clientes têm um radar na mente deles assim, passou de 30 minutos, se der 40, ele liga, pô, já estou 1 hora esperando. Então, entendam que extrapolar 40 minutos é péssimo, fazer com 20 é ótimo, trabalhar dentro de 30 dentro, e esta é uma forma de escolha. Só que o cliente pode escolher do jeito que está programado no aplicativo.
Porque o tempo de entrega, ele é um requisito de cadastro. Tá. Ele tem a ver com o seu tempo de preparo mais as distâncias. Então, quando tu entra numa plataforma que está escrito assim, tempo de entrega de 25 a 35, isso tem a ver com a forma como você se cadastrou. Quanto tempo você informou que é o tempo de preparo e quanto tempo e também qual é a distância da produção até a casa do cliente. Então, a questão do tempo é uma das variáveis. Um estabelecimento, alguém pode criar um modelo de negócio otimizado para velocidade, certo? Para tempo de entrega, ou seja, preparos rápidos e como atender clientes que estão com pressa. Uma outra variável, muito típica, acho que é o número 1, preço. As pessoas escolhem por expectativas de preço também, não é? E frete grátis. Eu sei que muita gente pesquisa por frete grátis. O preço, ele se desdobra em ofertas, né? Então, tem muita oferta agressiva, tem muita coisa sendo vendida no delivery que provavelmente não remunera os custos se calculado corretamente, né? Então, muita gente faz isso para desovar estoque, ou por desespero, ou para giro de caixa. E isso realmente não é saudável para o mercado quando esses preços não são sustentáveis, né? Nada impede de alguém fazer oferta específica para ativar cliente, para ganhar cliente. Mas isso também é uma preocupação, né? Agora, quando se entra no aplicativo, a variável preço é uma, a variável oferta é uma forma de atrair clientes. Como você falou, taxa de entrega grátis, compre um, leve dois, descontos de tantos por cento, vouchers de descontos. Existe uma diversidade de recursos para ativar os clientes, né? Outra variedade muito importante também do delivery é que as pessoas também escolhem por tipo de comida. Né? Então, em geral, o pensamento de comer é: estou com vontade de comer o que hoje? Hambúrguer, pizza, comida chinesa. Eu quero uma massa, eu quero carne. Então, o posicionamento correto nas abas é importante. Alguém que se declare como genérico, ele perde espaço. Mas é muito fácil também tu ter cardápios e se posicionar em várias abas, né? Tá. Então, um restaurante pode... Bom, tem até gente que tem pizza, hambúrguer, massa e PF, né? Tudo no mesmo cardápio. Ele destaca cada um da forma que achar melhor. Também é possível. O fato é que o cliente também escolhe por gastronomia. A dica sobre isso é que identificar tipos de gastronomia que estão mal atendidos no lugar pode gerar uma oportunidade, né? Sim, é um nicho, né? Menos comuns ou menos frequentes, até aquelas que são comuns, mas são mal atendidas, né? Isso são pesquisas que se tem que fazer e podem gerar informações valiosas. Exato, eu acho que A última aba qual é? A gente falou de promoção. Tá boa aí, Lia? Tá boa. Para você tá me ouvindo bem? Eu tô te vendo granulado, hein? Mas eu tô ouvindo bem. Pode ser que seja a minha conexão. Eu ia dizer que essa forma de você tá me ouvindo ou não? Sim. Eu ia dizer que essa forma de cadastro é totalmente estratégica para o restaurante se ele vai aderir aos aplicativos, né? Então, ainda que ele esteja desesperado e faça isso com pressa, é preciso gastar uma energia e pensar estrategicamente como você vai se cadastrar, não colocar o preço ali tentando fazer milagres e atrair todo mundo de forma que isso não feche sua conta, né? Bom, é verdade. E não precisa de muito tempo para planejar, né? Mas hoje, pela internet, tu descobre bastante coisa, né? Exato. Mas eu queria acrescentar mais uma variável importante para o posicionamento, especialmente nos aplicativos, que é as notas que são atribuídas aos restaurantes. Aquilo ali merece atenção. É óbvio, o restaurante quer ter as melhores notas possíveis, né? E parte dessa nota, ele não tem nem muito controle. Os principais aspectos que o restaurante tem controle para afetar a nota são o tempo de preparo do produto, que vai até um ponto em que... Desculpe. Primeiro, o tempo que ele confirma que recebeu o pedido. Quanto mais rápido, melhor. Mais pontos ganha. Tá. Segundo, o tempo que ele leva para preparar. Ele indica, aperta o botão, preparado, completo. Esse tempo conta muito também. O terceiro, o tempo que o cliente recebe global. Parte dele é do entregador, parte é nosso. A qualidade do produto, temperatura e avaliação do cliente entram também. Este conjunto
atribui uma nota e essa nota afeta o posicionamento da empresa na lista da forma como ele aparece lá nas buscas, no aplicativo, né? Entendi. Então, ter um esforço para ter nota acima, uma atenção especial, um acompanhamento, mesmo que com muita frustração, porque como a gente não tem direito de interagir com o cliente na maior parte dos casos, é pouco frustrante. E muitas vezes os erros são atribuídos ao entregador, por exemplo, né? O entregador chacoalhou o produto, ele chega lá revirado. Ele avalia mal. Nota baixa, ele avalia mal o o restaurante. E ao invés de ele dar nota baixa para o entregador, ele dá nota baixa para o estabelecimento. É injusto, mas é assim que funciona. O esforço de ter nota alta te coloca numa posição de melhores restaurantes, vai ficar sempre acima na lista, né? Para as plataformas, tá? Além de o que define os que ficam mais alto, é uma composição entre o custo de entrega, a nota do estabelecimento e o faturamento e o volume de pedidos que ele tem. Então, um conjunto. Esses algoritmos gostaríamos que fossem mais transparentes, né? Tanto que essa é uma demanda da Brasel para os aplicativos, que seja compreensível para os restaurantes, que critérios ele é julgado como melhor ou pior. Claro, para que ele possa investir e tentar buscar cada vez mais uma avaliação melhor, né? Bom, de qualquer forma, aquilo que ele tem controle tem que se empenhar. Quando ele entra em notas boas, ele sobe na lista, sempre. Ainda falando de aplicativo, Célio, eu queria te perguntar o seguinte: como é a decisão sobre entrar em quais aplicativos ou se você segue exclusivo com um só aplicativo? Porque tem essa questão, tem aplicativos que fazem questão da exclusividade. Como tomar essa decisão? Bom, primeiro, existem 3 grandes aplicativos de presença quase nacional, conhecidos, o iFood, o Uber Eats e o Rappi. Existem outros em expansão, crescendo, tem pelo menos mais 3 ou 4 no mercado. Existem aplicativos que se especializaram em cidades de pequeno porte, também estão crescendo. E a posição daí sim da Abrazel é estimular o máximo de concorrência. Porque quanto mais opções de aplicativos existirem, mais opções e mais condição de negociação tem o restaurante. Por isso, a indicação padrão da Abrazel, ela não concorda com exclusividades. Tá. No entanto, em geral, as exclusividades oferecem como contrapartida algum nível de desconto, uma taxa melhor. Tá. Porque o aspecto crítico do entrar em aplicativos e plataformas é quanto elas cobram. Isso significa, primeiro, entender se você quer marketplace ou full service. Marketplace eu recebo o pedido por estar lá num ambiente que tem vários restaurantes oferecendo, mas a entrega é por minha conta. Dos grandes, apenas o iFood tem marketplace. O Rappi e o Uber Eats só tem full service, que significa eu recebo o pedido e a entrega já está incluída naquele negócio. Tá. Obviamente que as taxas com ou sem entrega são diferentes. Uhum, as taxas são elevadas. As taxas com full service, ou seja, receber o pedido, receber o cliente e a entrega ser feita por conta da plataforma direto na casa do cliente, variam de 15% até 30%. É 30%, 25%, 28%. É muito elevado. É muito difícil absorver essas taxas no preço normal. Por isso, isso faz pensar o restaurante se ele cria pratos especiais que tenham essa margem ou se ele estabelece cardápios com preços diferentes para entrega. Tá. Isso também é muito comum. Tá. Ô, Célio, queria falar um pouquinho sobre investimento para quando você adota delivery takeaway. Se você precisa fazer um investimento, por exemplo, em tecnologia, em aplicativos, em comunicação ou até mesmo reforma na estrutura do ambiente. Por exemplo, para uma entrada lateral, para retirada. No nível da necessidade do desespero, né? Sempre se dá um jeito, né? A necessidade de investimento, para quem começa sem muito recurso, basicamente, é rever o cardápio e comprar embalagens, né? Embalagens que sejam apropriadas. Obviamente que o cliente, quando recebe uma embalagem mais bonita, uma acomodação melhor, valoriza mais. Por outro lado, né?
as embalagens podem ser muito caras. Existem embalagens que custam quase o preço do próprio produto, né? É uma decisão a ser tomada. Do ponto de vista de estrutura física, o mínimo necessário para o delivery é ter um espaço, um balcão, que se possa colocar equipamentos, ou um computador, ou os tablets, quando as plataformas oferecem, para ter a gerenciamento, o acesso aos pedidos e a capacidade de organização. Também uma área para embalar os produtos, né? Isso tudo não é muito complexo. Tá. A questão do investimento ocorre quando o volume é grande. Por um pedido de vez em quando, não há necessidade de maior investimento. Mas, se de fato a pessoa começa a ter bastante pedido, aí ela tem que ter estrutura. Tá. Antes dessa crise, chegava a ter restaurantes que tinham conflito entre os entregadores e os clientes, dado que eles não tinham portas especiais ou janelas exclusivas. Entendi. Existem restaurantes que estavam planejando outras localizações para fazer cozinhas exclusivas, para poder atender ao volume de entregadores, né? Isso é natural, ainda é uma coisa cabível, e alguns chamam essas cozinhas exclusivas de dark kitchen ou cloud kitchen. Kitchen em inglês significa cozinha, né? Significa cozinhas especiais, cozinhas na nuvem, cozinhas ocultas, porque ali não se atende ao cliente. Esse assunto dark kitchen, que é muito polêmico, na verdade não merece a polêmica toda, porque nada mais é do que a busca de eficiência. Se eu tenho um restaurante que tem salão cheio, não cabe entregador lá dentro e fica se esbarrando nos meus clientes, de fato eu tenho que pensar numa forma de atender ambos adequadamente. E talvez seja uma janela, talvez seja um anexo, né? Porque o entregador pede também estacionamento fácil, né? Tem que ter um lugar para moto. E alguns vão até o ponto, então, de montar cozinhas exclusivas que tenham facilidade de trânsito e acesso da moto para estacionar. Eu ia até contemplar esse assunto da Dark Kitchen, porque o Jonas Máximo, que está acompanhando a gente aqui, comentou. Olá! Opa, foi e voltou. O Jonas Máximo tinha comentado aqui com a gente sobre isso, da Dark Kitchen. Realmente é um assunto que está em alta. Eu queria voltar só um instantinho na sua fala, quando você estava falando das embalagens, que a Flavinha Leles tinha falado sobre o aumento na produção de lixo pelas embalagens. Se você tem alguma dica de tendência sobre essa questão das embalagens. Bom, já faz um ano que cresceu muito o movimento de evitar embalagens plásticas e embalagens descartáveis, né? Então, à medida desse período que passou, foram surgindo alternativas de embalagem de papelão e outros produtos degradáveis, ou embalagens que não ocupam tanto espaço, não fazem tanto volume, né? Então, cada vez existe mais embalagem adequada, não só sobre este aspecto, como embalagens específicas para cada tipo de produto. O Brasil ainda tem muito para aprender e crescer nesse sentido, mas essas embalagens podem resolver parte do problema. Sobre um outro aspecto, os 3 grandes aplicativos, eles têm botões em que dão ao cliente a opção de não receber acessórios descartáveis. Quando é o caso, molhos, talheres, sacolas, tudo aquilo que possa ser substituível ou evitável, o cliente pode pedir para não receber também, né? E excelente. Existe, sim, preocupação e parcela dos clientes que não querem mais isopor e plástico. Isso existe. Tá. Aí é uma questão do perfil do estabelecimento e, de fato, se existe disponibilidade de embalagem adequada, né? Perfeito. Queria voltar, eu já vou para a próxima pergunta, mas a Silvia Moutinho, 22, também está acompanhando a gente. Acho que foi sobre aquela questão das marcas secundárias, submarcas. Ela perguntou, o iFood permite mais de um negócio no mesmo CNPJ? Sim, vários. Olha Até só, um tempo excelente. atrás eram três submarcas por CNPJ, mas acho que não é nem limitado. A questão é você apresentar para eles ideias válidas, né? Eles Nossa, então isso. É uma possibilidade interessante. Pode falar. É comum, né? Voltando para a questão dos investimentos, queria te perguntar se também faz sentido fazer ajustes internamente, por exemplo, com equipamentos, com outras finalidades. Por exemplo, me ocorre aqui uma solução da Ultragaz.
chama Ultra Solução Churrasco. Ela substitui a churrasqueira a carvão e ela é operada, logicamente, a gás, GLP, no caso da Ultragás. Tem diversos tamanhos, então sempre tem um tamanho, um modelo que se encaixa no estabelecimento, por menor que ele seja. Tem benefícios, por exemplo, um aquecimento super rápido, precisão na temperatura, dispensa investimento em manutenção de filtro e tal. Enfim, esse é um exemplo, mas o que eu queria te perguntar é, esse tipo de apoio tecnológico dentro da cozinha também pode fazer sentido nesse momento, assim, para ampliar eventualmente o que você oferece, a vocação que você tem no restaurante? Sim, não há dúvida de que uma das buscas do restaurante para se manter ou ser competitivo é ter eficiência. Essa eficiência envolve velocidade de preparo, qualidade de produto final adequada e menos gasto de insumos, incluindo energia. Pode ser elétrica, pode ser a gás, pode ser um forno a lenha, pode ser uma churrasqueira. Esta conta precisa ser feita sempre. É claro que tem pessoas que têm aqueles... Eu tenho um churrasco tradicional, eu vou trocar uma churrasqueira a carvão por uma nova, não sei se ele se sente bem ou não. Mas, imaginando que a pessoa queira introduzir grelhados ou uma nova abordagem de carnes, você já pode começar com isso, porque, de fato, a gente sabe que tem equipamentos que fazem coisas fantásticas, né? Desde os equipamentos a gás que você está falando, existem fornos combinados compactos que assam uma picanha em 11 minutos. Então, fora as variáveis já comuns de entendimento de custo, de valor de investimento e economias geradas, né? O tempo é muito importante. Se existem sistemas que podem permitir ótima qualidade, baixo custo, em velocidade, esses fazem todo sentido para delivery. Concordo. Legal. Eu acho que é tempo e eventualmente ampliar o que você oferece, né? Então, por exemplo, um self-service que talvez demore um pouco a retomada nesse momento, ele pode pensar em colocar ali uma sessão de grelhados que ele não tinha e fazer isso muito para entrega, enfim. Perfeito. O dilema de todo empresário hoje ele não tem muita coragem ou não tem dinheiro nenhum para investir. Por isso, Exato. se esses equipamentos que você está se referindo têm algum tipo de facilidade, financiamento ou comodato, aí torna-se ouro. Ultragás está oferecendo equipamento aí mediante algum contrato de consumo de gás, poxa, vale a pena investigar. É exatamente esse o caminho, E é interessante porque existem várias soluções. Então, além dessa de churrasco, tem para pizzaria, tem para torrefação de café, para cervejaria artesanal, enfim. Tudo isso, fazendo um momento aqui só para indicar os interessados, tem muita informação sobre isso no blog da Ultragaz Empresas, que é ultragasempresas.com.br. Voltando à nossa conversa ali, queria perguntar para você sobre estoque. Então, eu fico pensando aqui, então, quem estava acostumado com a operação de salão, aí ele vai incluir um delivery e um takeaway. É preciso rever, né, os procedimentos ali com estoque pedido para não desperdiçar dinheiro, não perder produto que esteja vencendo o prazo de validade. Também é um exercício ali novo que ele vai ter que fazer quando ele conjuga tudo isso? Sim, e isso remonta à essência da decisão e do planejamento do cardápio. Delivery não é comida, não é salão. Delivery tem que ter cardápio enxuto. Cliente, quando vai estar num aplicativo, ele não quer olhar 50 opções. O cardápio tem que ter aquelas abinhas ali por carnes, massas, separadinho, fácil para achar, com poucas opções. E aí, esse planejamento envolve otimização de insumos. Tudo isso tem que ser rápido e prático para que permita ser preparado rapidamente e no esforço também de custos menores, para poder compensar o trabalho e o custo também da entrega, né? Planejamento de estoques, aproveitamento de insumos, a busca de otimização do processo todo é indispensável para ter sucesso no delivery, sim. Perfeito. Queria contemplar mais um comentário aqui do J. Fúmio, que está acompanhando a gente, já mandou alguns comentários. Ele fala sobre os aplicativos. O custo dessas plataformas podem ultrapassar facilmente a sua margem de comercialização. É verdade. Melhor dizendo, né? É muito fácil fazer delivery e não ganhar dinheiro. Muito fácil. Talvez não, né? Se tu posiciona o preço errado, não faz bem a conta, tu não vai estar ganhando dinheiro, né? Porque taxas
que podem chegar a 30%, são muito altas. E eu não estou dizendo que elas são justas ou injustas, porque dentro desse processo tem vários custos, embora elas sejam negociáveis, né? Todos os aplicativos definem a taxa que cobram dos seus parceiros por alguns critérios, que eu posso até dizer para vocês alguns deles. Uma, obviamente, a expectativa de volume, certo? Se você é um grande fornecedor, você tem 10 mil clientes no seu estabelecimento, ou você já tem um delivery importante. Quando você vai migrar para uma plataforma, eles te veem com olhos de quem já vai trazer cliente para eles e te dá margem de negociação. Um outro detalhe importante é quando você tem um produto muito reconhecido e muito especial que vai trazer prestígio e cliente para a plataforma. Dá um exemplo de um caso no Centro-Oeste de uma senhora que faz bolo, e um bolo muito famoso, muito conhecido, muitas pessoas encomendavam, iam lá buscar num lugar distante. Quando ela entrou no aplicativo, ela conseguiu uma melhor taxa do mundo, porque realmente ela já traria clientes especiais e novos para a plataforma. Também, qualidade, marca reconhecida, muito importantes, porque uma das coisas que eu deixei de falar, que são critérios que o cliente escolhe estabelecimentos, é que se o cliente está em busca de segurança alimentar, não apenas a certeza do prato saboroso, como ele sabe que o estabelecimento é confiável ou não? Em geral, por experiências anteriores ou por reconhecimento da marca, mesmo quando ele não consumiu ainda. Reconhecimento de marca por prestígio ou experiências positivas anteriores são fatores muito importantes na escolha do cliente. E, na hora de negociar com as plataformas, estas também são variáveis que podem ser colocadas. O desafio é que a maior parte das plataformas não abre negociação pessoal, né? É quase tudo eletrônica. Pois é. É um jogo bastante delicado, bastante difícil criar essas aberturas para ter melhores negociações, né? E eu queria, ainda aproveitando esse gancho, o Agnaldo 0310 fala: será que é melhor o restaurante contratar um motoboy ou terceirizar? Acho que tem muito a ver com o que você falou lá no começo do histórico. Cada caso pode ter uma resposta diferente, mas eu diria o seguinte: primeiro, um restaurante ser totalmente dependente de um único aplicativo é a posição que ele está mais frágil do mundo, certo? Ele é refém total. Se ele tem 3 aplicativos e ele passa a construir uma marca, uma identidade, alguma credibilidade, ele pode tentar que os clientes migrem de uma plataforma para outra, caso haja alguma dificuldade de negociação ou de relacionamento. Mas o mais importante hoje é os clientes abrirem canais diretos. Os estabelecimentos têm que ter forma de atender o pedido. Até um tempo atrás, isso dependia de contratar sites que eram um pouco caros e um pouco sofisticados. E hoje está surgindo uma coisa que está funcionando que é uma maravilha. São sistemas de WhatsApp, né? Baratos, eficazes. Já é possível atender pedidos no WhatsApp. E em breve, vocês ouviram falar, embora suspenso temporariamente, até mesmo o pagamento feito por meio de WhatsApp. O que eu quero dizer é que, às vezes, o mecanismo mais simples funciona bem, por um outro motivo. Uma das aprendizagens e do que parece ser agora importante para o consumidor neste momento é que ele está levando em consideração os negócios de vizinhança. Ele está valorizando. Ele não quer que os restaurantes da vizinhança dele fechem. Ele conhece o restaurante, já viu, sabe onde fica. Isso dá um ponto a mais de confiança. Então, tente se comunicar com o seu cliente. Tente identificar números e contatos. Se você tem cadastro, comece a ativá-los. Se não tem, comece a cultivá-los. Tente fazer contato direto com os clientes, nem que seja por WhatsApp. O pedido por WhatsApp é muito amigável para o cliente. O cliente gosta de falar com alguém do outro lado, embora tenha que se fazer isso de forma organizada, né? Para que não se tenha erros no processo. Mas se o cliente conhece o seu estabelecimento, ele já entra perguntando o prato que ele gosta. Não necessariamente tu tens que criar sistemas sofisticados de cardápio. Apenas basta ter a foto dos cardápios para devolver. E isso pode ser feito, inclusive, de forma automatizada, né? O WhatsApp Business tem um modo de catálogo de produtos que tu pode botar todo o teu cardápiozinho lá, o cliente já olha. Ele permite automatizar respostas como horário de entrega, né? Então, considere desde o básico e essencial, que é o WhatsApp, até os outros mecanismos de pedido, como o Instagram, Facebook, que podem ser feitos também a nível humano,
ou a nível automatizado. Sim. Daí, partir para site também próprio, de forma a não ter uma dependência total das plataformas. O ideal é ter os recursos. No extremo, o que é mais fácil? A plataforma é fácil de cadastrar e ela te traz algum cliente. E o WhatsApp te permite se relacionar diretamente com os clientes também. Com um custo zero ou irrisório. Exato. Também, sobre o entregador, que era a base da pergunta, nas grandes cidades, e eu conheço inclusive cidades pequenas, existe entregador avulso, entregador nuvem. Existem empresas no Brasil, 3 ou 4, que elas se especializam em serviços de entrega, que é apertando o botão. Você aperta o botãozinho lá, o entregador aparece, leva de forma simples e pagando por viagem, e não por serviço dedicado, né? A eficiência do serviço de entregador chamado nuvem é que o tempo dele nunca é desperdiçado. Você não está trabalhando para ti agora, está trabalhando para outra pessoa, em outro horário, para uma farmácia, para uma loja, né? Então, isso é muito inteligente e isso deve continuar crescendo muito. Por isso, recomendo procurar na sua cidade se existem plataformas desse tipo ou pequenas empresas que atendem dessa forma. Eu acho que é isso, é tentar combinar o que cabe para cada um. Você pode ter a tecnologia e você pode ter o relacionamento com o cliente também, né? Você não perder essa essência do relacionamento local, muito simples de fazer para um WhatsApp, né? Às vezes a gente acha que esses números são estratosféricos, né? Mas vamos fazer só uma continha. Imagina um determinado perfil de cliente que coma pizza e ele coma pizza semanalmente. E ele pede 2 pizzas para a família dele. Aí ele gasta 60, 70, 80, 100 reais por pedido, 3, 4 vezes por mês, 400 pedidos. Certo? Com 100 clientes, ele já está pagando uma pizzaria de pequeno porte. 100 clientes desse tipo viabilizam. 1.000 clientes é uma pizzaria de grande porte. 1.000 clientes. Olha só. Sonho de consumo é ter todos os clientes heavy user, né? Clientes de consumo frequente, de alto recorrência. É óbvio que isso não é comum. Eu só estou dando exemplo. Tu não precisa pensar em número infinito. 100, 200 clientes bons viabilizam o negócio. Olha só. Célio, o tempo voa, porque eu ficaria nessa conversa aqui por 3 horas. Acho que o nosso público também. A gente teve muitos comentários, mas o Instagram derruba a gente com 1 hora. Então eu queria ir fazendo o nosso encerramento. Foi excelente, foi muito, muito rico o conteúdo, cheio de dicas práticas, relevantes. Então eu queria te agradecer demais. Agradecer também a audiência que ficou aqui com a gente, firme, cheia de perguntas. Mas eu quero deixar o recado final. Por favor, eu queria... Delivery e o conjunto de serviços que o cliente pode solicitar por encomenda para consumo fora do restaurante não são uma onda passageira, são definitivas. Mas isso é um negócio delicado que merece conta, merece planejamento. Neste planejamento, além das plataformas, inclua vendas direto ao cliente. Conheça seu cliente, estabeleça contato com ele, planeje bem o cardápio, porque essa oportunidade é para sempre. Muito bem. Obrigada pelas dicas, pela orientação. Eu sei que a Brasel está fazendo um trabalho incrível também, acompanho, lançando várias cartilhas, acho muito úteis para os empresários. Não podia deixar de dizer, acessem as plataformas da Brasel, ela tem conteúdo, tem manual de delivery, todas as informações que precisar, tem um sistema. Para isso, acesse a Brasel, dentro dela tem uma plataforma chamada Rede Brasel, que é uma plataforma de grupos de discussão por temas específicos. Não só os temas relacionados agora ao desafio da pandemia, mas delivery, por exemplo, é plenamente atendido lá. Por favor, aproveitem e que tenham aí uma capacidade de superar esse obstáculo para a gente poder terminar isso com aliviados e partindo para dias melhores, né? É isso aí. Gente, eu queria... muita gente pedindo aqui para a gente salvar a live. Podem ficar tranquilos, a gente vai salvar, vai estar aqui no feed. Obrigada mesmo pela participação. Queria só lembrar que a Ultragaz tem feito frequentemente lives e webinars. A gente sempre divulga aqui no canal, no Instagram. Então, em nome da Ultragaz, agradeço, Célio, sua participação, a Brasel também, e toda a audiência. Todo mundo convidado para as nossas próximas. E convido também para visitarem o blog ultragasempresas.com.br. Obrigada a todos. Obrigado a Ultragaz pelo convite. Sintam-se à vontade para buscar a Brasel. E um abraço a todos. Uma boa semana. Até a próxima. Obrigada. Tchau.
Tchau.